Bom dia a todos, bom dia mestre, Renata aqui com a gente. Hoje é o último dia deste módulo, né, que foi super rico, e vamos encerrar com o mestre nos falando sobre o capítulo 39 e 40 do Tao Te Ching. Ele vai estar respondendo a perguntas que foram feitas, uma delas é sobre o Wu Wei, se ele seria o mesmo que o vazio médio, e o que o mestre teria a nos dizer sobre o Wu Wei. Tem uma outra pergunta sobre órbita microcósmica e macrocósmica, que na nossa linhagem se chama de outra forma, né? E quando fazer, como fazer, onde parar, né? Para o mestre nos contar sobre este trajeto. E tem uma pergunta também sobre a doença de Parkinson, como cuidar, como prevenir, se tem algum chá, né? Foi perguntado algum tratamento simples para esta doença que afeta muitas pessoas. Agradece Tao, Deus. Agradece Mestre Supremo Taisang Taozu Laozi. Agradece todos os seres iluminados. Agradece todos os mestres de nossa linhagem. Bom dia para todos, meu companheiro de Tao. Agradece Soledad, agradece Renata. Então faz mais uma vez para deixar a gente estar para conversar sobre Tao no ar. Tá? Porque nós está estudando Tao Te Ching, a gente já fala, né? Tao Te Ching, de verso de He Shang Wong, ele tem 1 até 37, chama-se Tao Jing. E 38 até o último capítulo 81, chama De Jing. Então, ele está falando Tao e falando De. Então, mas realmente ele não divide para isso. He Shang Wong dividiu. Né? A gente tem que saber, Tao ele tem muitos nomes, por causa Lao Tzu que diz, Tao não tem nome. Mas a gente precisa denominar ele. Então, por isso, ele, desde antigo até agora, não para de criar um monte de nomes diferentes. Exemplo, tem Tao. Tao é o quê? Deus. Então, Tao é o quê? Wu Wei. Tao é o quê? Zero. Tao é o quê? Zhen Kong. Então, tudo ele. E agora, Lao Tzu dá mais um nome. Tao é Tao é uno. Então a gente, quando caminhando para isso, seguindo esse uno, tem saúde, tem felicidade, tem paz. Então o céu precisa seguindo isso. Terra precisa seguindo E vales, todos os vales, montanha, precisa seguir Todos reis e nobres, príncipes, precisa seguindo esse tá? Então, ele fala que se seguindo isso, tudo tranquilo. Para nós, a mesma coisa. Tem que seguindo esse Você vai ter saúde, paz, felicidade, alegria, equilíbrio, tudo. Mas Tao é Yin Yang. Por causa de Lao Tzu está falando mas quando ele muda para outro, já é 2. Mas Tao é Yin Yang, Tao é Tai Chi. Tai Chi lá dentro tem Yin Yang. Yin Yang quando divide, já é 2. Por isso, Tao ele tem 2 lados, porque Tai Chi tem 2 lados. Mas Tao ele é absoluto, Wu Wei. Mas Tai Chi quando muda para 2, já tem separado de oposto. Então esse mundo, tudo oposto. Então, segunda parte, Lao Tzu está falando para nós. Sua vida, esse mundo, tudo fenômenos, sempre tem um lado e fase de outro lado. Mas você precisa desperto para olhando com visão de Tao, para olhar tudo. Porque todas as coisas, quando começar de 2, Yin e Yang, sempre tem limite. Ele tem vida. Mas quando volta para Tai Chi, ele não movimenta, serenidade, ele não tem aquele
chama-se vida de termina início. Por isso, a gente tem que lembrar isso. O é não ação, mas todas as coisas feitas com ele. Mas quando o outro lado já eu é, então o é, ele está vendo, o é não ação, mas tem eternidade. Eu é como nosso mundo, tem dia, tem noite, mas sempre está circulando, não tem fim. Mas tem limite, tem vida, tem início, tem morte. Significa isso. Lao Tzu está falando para nós. Por isso, a gente tem uma visão bem profunda para estudar esses 2 capítulos. Vamos começar. Tá? Aqueles adquirem o na antiguidade. Antiguidade não é só homem. Não é só homem. Vamos ver o que ele está falando. O céu, primeiro, ele fala céu. Céu. Adquirem Aquele é tal, é Deus, essência de Deus, e tornam-se transparentes. Está vendo agora? Nossa, então realmente muito bom, muito claro, está muito bom. Mas será que é eterno? Não é eterno. Depois vamos ver. A terra adquiriu se tornou tranquila. Terra, você viu, porque nós estamos sentados aqui, terra está tranquilo, estável, não é? Não se mexe. Mas agora, algum dia antes, dia 27, parece, ilha de Sakura, de Japão, começa a vulcão, explodiu. Fumaça chega a 1.500 metros de altitude. Olha. E 25 de janeiro, o pessoal ainda lembra aquele Tonga, Rarotonga, ilha no leste da Austrália. Aquele vulcão, quando explodiu, até satélite dá para ver. Fumaça chega a 50.000 metros de altitude. Será que ainda tem? Certeza tem. Porque já vai ter 7 estrelas alinhadas. Agora, os deuses. Deus, ele está falando 2 lados. Porque de tradução de idioma chinês, Shen pode explicar, chama deuses. E espíritos. Porque todos os espíritos têm que esperar iluminar. Mas Deus, ele talvez já iluminou. Mas os deuses também têm que adquirir o tal. E se tornar Lin. Lin, essa letra é muito difícil para traduzir. Tem livro que traduzir como desperto, outro chama poderoso. Na chinês, esse Lin não é só até poderoso e chama-se de como desperto. Porque tudo esperto, sim, claro. Tudo tem cortado para ver essas coisas. Por que a flor então, está floresce? Por que essa água tem que esperar morna para tomar? Porque você, quando hoje de manhã, quando toma banho, tem que equilibrar aquela temperatura. Muito quente, eu tenho que abrir um pouquinho de frio. Aquele chama-se o quê? Lin. Você tem uma Lin. Esse Lin, traduzir para chamar-se poderoso espiritualidade. Espiritualidade talvez é muito mais conforto, muito mais correto. Os vales adquirem o tal, se torna a plenitude. Esse vale, você viu? Vale é vazio. Mas por que você colocar um vazio não cresce coisa? E por que vale ele tem vazio, ele cresce um monte de aquele, chama bichos, tem aqueles animais, tem aquele na montanha de Himalaia, porque eu sempre tenho vontade para ver esse vale. Esse vale, lá dentro tem quase todos os tipos de plantas. E tem um monte de animais que você nunca conhece, por causa lá é terra que é não conhecido. Por isso tem muitos animais que você nunca vê. Muitos insetos nunca vê. Mas ele tem temperatura igual como tropical, subindo, até porque na montanha, Himalaia, você já pensou, mais que 7.000 metros, até 8.000 metros. Então aquele vale parece uma temperatura de museu de biológico, cheio de coisa, mas é zoo de ar ao vivo. Você está para encontrar todos aqueles seres vivos.
Então, por causa do quê? Por causa daquele vazio. Vale tem vazio. Mas você também pode criar um vazio e um vale artificial. Mas por quê? Dentro daquele vale artificial, não cresce tantas coisas seres vidas. Por causa tal está dentro do vale. Porque tem yin yang, yin de terra, yang de céu. Aí tem água, tem fogo, tem temperatura. Aí depois cria tantas coisas, seres vidas. Mas a gente não. Lá dentro daquele laboratório, você com temperatura de ar-condicionado, mas criar limitado. Né? Agora, todos os seres, objetos adquirem se tornam vivos. Então isso está bem explicado. Todos os seres vidas, todas as coisas, se tem lá dentro, ele gera sua brilhante, sua vida. Até pedra, você viu essa pedra? Né? Essa pedra. Essa pedra a gente pega em 2013, no rio de aquele Xinjiang. Xinjiang é província de fronteira de aquele China e Afegão. E aquele local. Então, Paquistão, aquela área. Está vendo? Porque até uma pedra simples, mas ele está cheio, parece que cor. Mas essa cor, na verdade, é uma vibração de luz. Igual como nós estamos precisando para a vida. Por quê? Tem tal. Os reis e nobres adquirem se torna modelo retidão do mundo. Olha que coisa, não? Porque todos os reis, nobres, príncipes, como a gente chama-se líder, ou como presidente, ou como chama-se governador, ou prefeito, tudo chama-se nobres. Mas se ele precisa tomar conta de político para administrar para povos, precisa adquirir tal. Se não tem tal, aí realmente ele não dá para ficar com o seu lugar. Porque esse tal tem que ficar lá dentro dele. Ele tem que ter tal lá dentro da ideia dele. E depois, ele administrar com virtudes. Tal, você não dá para ver. Mas quando mostra para todo mundo, já é virtude. Por isso eu falo, é Taiji. Mas Taiji não se movimenta. Sereno, serenidade. Fica quietude. Mas se Taiji está movimentando, já é 2. 2 significa o quê? Liang Yi. Liang Yi significa o quê? Tem Yin, tem Yang. Tem Yin, tem Yang, ele é oposto. Por isso, se tem uma pessoa, se não tem esse não tem 2. Claro, não tem como que tem 2. Por isso, precisa ter um coração de tal. Tem sinceridade para ajuda, serviço para todos os públicos. E tem sua habilidade para administrar esse para povos. E também tem responsabilidade para essa administração. Por isso, está falando disso. Precisa ter e para ajuda, tornando um modelo de retidão. Não? Esse retidão é interessante, não? Porque eu escrevi esse retidão. Retidão, no ideograma chinês, não? Significa assim. Embaixo, chama zi. Em cima é chama embaixo é zi. Zi significa alcança, chega, para aí. Mas para onde? Alcança o quê? Precisa ter em cima. Esse chama retidão. Esse idioma chama retidão. Mas você está vendo? Alcança retidão. Então, ideograma de chinês, né, ele mostra todo mundo seu está querendo comportamento de sua vida, tem que correto, retidão. Assim você tem essa habilidade para ajudar outras pessoas. Se líder, ele chama-se governante, como reis, como presidente, como governadores, como reis, como nobres, assim. E tudo chega a isso por causa de está falando conclusão. Por causa de tudo isso, de céu, de terra, de vale, tudo, se chega a isso, concluiu, ele fica com paz, com tranquilo,
com aquele estável, com saúde. Para nós se chama saúde. Então, por causa de Mas esse vamos fazer mais uma interpretação. É Taiji. Taiji, quando não se manifesta, é mas se manifesta, ele movimentando, ele já gera 2. Tao gera 1, do gera 2, está falando isso. Lao Tzu está ensinando para a gente, tem ideia assim. Mas ele nunca fala esse Liang Yi, esse Taiji, por causa ele usa uma visão de Tao para ver. Se contrário. Exemplo, agora estou falando, se você seguindo esse como que é? Mas agora, como eu falando, quando chegando 2 é oposto. Chegando Yin Yang, 2, já tem Zheng, tem Fan, tem alto, tem baixo, tem dia, tem noite, não é? Tem homem, tem mulher, oposto começar. Aí agora, Lao Tzu está falando, se você não está seguindo esse Tao, aí não tem não tem virtude. Aí céu também não está seguindo claro, não tem virtude. Aí o que vai acontecer? Vamos ver. Agora, segunda parte. Se o céu não se tornasse transparente, como que racha. Aí tem um aluno que ele estuda muito Tao Te Ching, mas chegando a essa frase, ele fala, mestre, como que chama-se céu racha? Eu nunca vi céu racha. Mas agora eu falo. Porque eu pergunto a ele, você já ouviu falar que chama-se de uma camada de ozônio? Ozônio, né? Então ele chama-se ozonosfera, não é? Porque agora está descobrindo, por causa da pessoa está fazendo contra tal. Está fazendo muito fumaça, muito petróleo, muito carros, e queima muito de florestas. Agora nosso céu está começando reduz o impacto de esse ozonosfera. Então parece que quebra uma buraco. Já não tem essa camada de céu. Então, aquele ultravioleta, aquele chama raio de cósmico, invadindo para nosso planeta. É perigoso. Perigoso. Se a Terra não se tornar tranquilo, como que estremeça, tremo. Para a gente, se você não está seguindo de tal, então, que no nosso cérebro, então começar, vai ter problema. Para Terra, chama-se terremoto. O vulcão explodiu, não é? Deslizamento, porque a Terra está mexendo. A água então está correndo, mas a Terra está caindo para baixo. Mas para nosso corpo também é um universo, não é? Nós temos céu, temos terra, temos todos os 5 elementos, igual como a natureza. Mas se seu corpo acontecer problema, tremo, o que significa? Então significa agora a gente tem que revisão para nosso estilo de vida. Será que você sentar na frente do computador muito tempo, não se movimenta seu terra de pé? Porque pé está ligado com terra. Terra sobe energia através do meridiano rim, chega à medula, medula chega no cérebro, cérebro equilíbrio de 2 lados, tem yin e yang. Aí rim também tem yin e yang, tem 2. Então pulmão também tem 2 lados. Tudo isso chama metal gera água, a água gera medula, medula chega no cérebro. Então tem que buscar equilíbrio. Então você tem que buscar um equilíbrio de Tao. Se os deuses, espíritos, não se tornassem Lin, poderoso de espiritualidade, temo que vão Shaolin vai acabar. Isso significa que tem muito tipo de, chama-se de um espírito inferiores, por causa ele está querendo aproveitar nosso humano. Por isso, nosso humano tem 3 almas, a pessoa tem que saber. Essas 3 almas, exatamente, chama-se na ocidental, ele chama-se 3 aquele árvores. Primeiro, chama-se árvore de vida. A vida significa reprodução. Chama-se árvore de reprodução. Por isso você viu, todos os seres de vida tá para gerar outro próximo de geração. Reprodução.
Outro, árvore de sabedoria, alma de sabedoria. Sabedoria significa, você já sabe, sensibilidade, mexe água, mexe metal, mexe pedra, tem sentindo frio, mexendo fogo e calor, e sente sensibilidade. Ele chama segundo árvore, tá? Chama 觉魂. Ainda tem superior, chama 灵魂, espírito. Então, quando tem muito como espírito, ele é poderoso. Ele tem aquele alto, tem segundo, mas ele falta de terceira. Falta a terceira, como que faz? Ele vai incorporar, entra um corpo, incorporar, chama-se incorporar de um corpo de médium. Médium. Esse médium vai começar a ficar tonta, depois fica falando coisa, outra língua. Mas essas coisas, a gente tem que ver essa coisa, tem que utilizar nosso, aquele para explicar. Então, esse caso significa, esses espíritos, ele não sabe esse de princípio, não pode abusar outro corpo. Ele entrou no corpo, aproveita, chama-se terceira aquele alma. Terceira alma chama-se 生魂, vida. Então, por isso, aquele médium, ele vai oferecer corpo, deixa esse espírito utilizando, incorporado, depois ele pode juntar 3, mas utilizar a terceira de outra pessoa, corpo. Por isso fala, é poderoso, muito falando coisas, não? Mas ele não sabe, ele fez uma grande de proibição, não pode aproveitar a vida de outro corpo. Tá? Então, tem muito Deus, se não sabe disso, então se não se tornar esse Lin, tem um dia esse tema de vão exaurir. Então esse espírito ainda vai cair. Tá? Ele perdeu seu poderoso. Tá? Por isso a gente tem que muito cuidado. A gente muito feliz, a gente temos 3. Tem aquele primeiro árvore, nós temos vida, temos reprodução. Tá? Tem habilidade para sensibilidade, chama 觉魂. Segundo, ainda tem mais uma superior, chama 灵魂, esse de Tao. Esse 3, quando você encontrar 3, aí treinar, aí iluminar. Tá? Então não pode assim, quando chegar um dia, você sair do corpo, tem muito poderoso, mas eu estou faltando um pouquinho para iluminar. Então essa pessoa é médium, então ele está oferecendo corpo para eu entrar. Aí entra, aproveita, que bom. E quando entrar, ele tem 3, parece estar vivo. Mas assim, você fez uma proibição. Por isso, o pessoal tem cuidado. Não? Médium é médium, mas ele não pode assim, que deixa corpo para qualquer espírito. É perigoso para ele. Por isso tem muito médium, quando aquele espírito saiu, depois ele tem que deitar no chão, para sair daquela espuma, sair a saliva, até meio tonta. Por causa tem que recuperar. Cada vez que tem essa incorporação, ele pode perder muito energia, por causa disso. Tá? Se os vales não se tornassem plenitude, temem que se esgotem. Tem muito vale, quando você viu, agora realmente, nossa, então cheio muito vale. Mas no vale lá dentro não tem nenhuma vida. Por causa do quê? Contaminação. Muito vale, então joga lixão. Então tem muito plástico, joga lá dentro. Esse plástico, até o mar, até peixe, lá dentro, todos os seres peixes, fruto do mar, cheio de aqueles micromoléculas de plástico. Então nós comemos coisas, então plástico deixa lá dentro do sangue. Por isso tem tanta pessoa fica doente, tanta pessoa fica com câncer. Tá? E até agora já, infelizmente, já está descobrindo, até tem muito água, já tem esse micromoléculo de plástico. Então, ameaçando para a nossa próxima geração. Tá? Se todos os seres de objetos se não se tornar vivos, temo que se extinguiram. Agora já perdemos muito aqueles animais para nós. Nosso Brasil é uma terra que é abençoada. Tá? Por causa nós temos tudo. Até, eu leio uma reportagem, só orquídea. Tem muitos cientistas de botânico realmente vêm para o Brasil. Vai buscar o quê? Espécie novidade de orquídea. Tem 85% de orquídea do mundial está no Brasil. Tem todos. Então, uma vez eu fico na Cotia, quando veio,
uma orquídea, eu nunca vi tão bonito. Ele fica na árvore, tão bonita, de nativa, então é muito bonito. Aquele flor, esse tamanho, mas colorido, vermelha, nunca vi. Até exposição de orquídea, nunca vi. 85%, até agora ainda não pare, ainda vai descobrindo. Só a Amazônia, lá dentro de árvore, não sei quantas espécies. Se os reis e nobres não se tornar modelo de retidão, esse modelo de retidão chama Zheng. Zheng significa você tem que alcançar ao Esse retidão significa isso. Zheng Zhe Zhen Ye, está falando isso. Todos reis, todos nobres, todos aqueles, chama-se líderes, até incluindo de todos os presidentes, todos os governadores, todos os prefeitos, até chefe de empresas, até dono de casa, precisa ter Zheng. Alcança ao é Tao. Tao. Precisa Tao. Então, por isso, Tao, então quando ele mostra, não mostra ele totalmente, chama-se verdadeiro de máximo. E também bondade, retidão supremo. Até tem beleza absoluta. Por causa disso, tal é assim. Mas quando ele tem que mostrar para Te virtudes, Te ainda bem, porque é antigo, Te é muito bonito, é por causa disso. Mas agora cada vez está caindo. Te virtude está caindo para lei. Lei está caindo para punição. Aí tem muita punição por causa disso. Porque está caindo, virtude está caindo. Antigamente não, antigamente bem próximo de tal. Então realmente é absoluto, beleza absoluto, verdade absoluto, e beleza e verdade absoluto. Por isso, o que nobre utilizar humildade como essência, agora está falando, como que você tem que fazer? Então a gente nunca fica alto, lugar alto, nunca fica com forte. Tem que aprender aquele, Lao Tzu gosta muito água, aprender humildade. Humildade é sempre busca para equilíbrio para outro com outro. Então sua vida, eu também tenho mesmo a sua vida, mesmo o seu nível. Então realmente, então deixa ele igual como humildade como todo mundo. E alto, utilizar baixo como base. Por isso quando você construir um apartamento, você viu, precisa fazer base. Tem que colocar aquele base com concreto. Se não tem base, esse apartamento tem um dia pode desabar, pode balançar, cair. Então agora a gente está vendo muito apartamento, então fica na praia, chama apartamento igual como areia. Ele balança um pouquinho, caiu. Não tem base, não tem boa, não tem responsabilidade. Então, por isso, os reis e nobres, está falando de novo, designando-se como órfãos, solidários e carentes. Isso é curioso para o ocidental, não é? Você não sabe, antigamente, todos os reis, imperadores da China, eles sabem essa frase. Então, por isso, ele tem que aprender humildade, sinceridade. A gente tem, quando chegando uma montanha de Taishan, 2015, a gente chegando uma montanha de paz. Primeira montanha da China, nasceu o sol. Por isso, Taishan, de Dongyue Taishan, estava muito poderoso. Aí, esse Taishan tem muita história, porque todos os imperadores têm vontade de chegar a Taishan. Então, ele precisa oferecer de sua sinceridade, de humildade para Deus. Então, até Imperatriz de Wu Zetian, até Han Wudi, precisa de, central de capital, ou Pequim, ou Xi'an, muito longe. Agora a gente pega o avião rápido, nem 1h30 chega. Mas naquela época ele precisa ter aquele militar, chama preparatório, para abrir caminho. E depois não sei quantos tempo, talvez 90 dias, talvez 120 dias, chegando àquela montanha. Isso para mostrar o quê? Mostra de humildade. Ele tem que enjoelhar na montanha, em cima de oferecer para todos, para mostrar céu, tal,
Deus de superior. Você está vendo? Eu tenho sinceridade mostra, mas eles chamam ele, não chama rei, ele chama-se solidário, ou carentes, ou orfãos. Está vendo? Ele chama isso, porque significa ele muito humildade, né? Esse chama de história. Tudo está falando isso. Até você quando vê muitas novelas, né? Até chama Guaren, Guang, tudo chama-se Buku. Buku significa, na verdade, Buku significa carente, como ainda falta de comida. Olha, está falando humildade com até essa situação, tá? Então, para nós comum tem que aprender. Por isso ele faz modelo para todo mundo. Você também tem que humildade, né? Isto seria utilizar humildade como essência. Por isso, na I Ching, 64 hexagramas, tem um hexagrama, ele tudo chama sorte. Outros têm sorte, tem azar. Tem um hexagrama, tudo sorte. Esse sorte chama-se 15, 15, hexagrama de humildade. Você pode buscar isso. Esse sinal, chama desenho, é muito interessante. Ele chama terra em cima, montanha embaixo. Olha. Terra e montanha. I Ching sempre tem 6 linhas, né? Tem 3, então 6 linhas significa você tem em cima, trigrama em cima, é terra essa aqui. E trigrama embaixo, é aquele montanha. Terra está em cima de montanha. Essa montanha é muito humildade. Muita humildade. Por causa ele escondendo embaixo de terra. Por causa disso, esse I Ching está ensinando para todo mundo. Você tem que realizar como tal está indicando. Humildade com todo mundo. Assim você ganha uma paz e respeito de outro. Você quando fica na respeito do outro, nossa, então outro também respeita você. Muito interessante. Né? Tem resposta. Se você faz maneira para outro, mas igualmente, outro também mal maneira com você. Essa é a resposta. Tá? Por isso, às vezes, uma pessoa com humildade com outro, o outro parece que fica alto, não é? Mas não, ele fica mais baixo que você. Por isso chama resposta. Tal é um é 2, é Te. Isso está mostrando Te. Por isso, alcança um número incontável de carros e carruagens. Esse carruagem, no antigo, porque ele carregando com pessoa, chama jiaozi. Ou um cavalo está carregando pessoa, como carros. Mas é sempre para meio de transporte. Mas isso chama yu. Yu é esse carro ou carruagem. Tá? Mas quando você tem muito esses carros, às vezes você não sabe qual carro hoje eu vou usar. Ainda tem que pensar, hoje eu vou usar um carro de mais chique. Então talvez é aquele super, aquele luxo. Mas quando pensando, motorista, então sabe dirigir esse, então realmente é em férias, então não dá, então tem que procurar outro. Isso acontece isso. Lao Tzu está falando, quando uma pessoa possui muita coisa, chega no final parece que não tem. Eu vou dar uma conta para você, porque eu tenho uma paciente quando eu cheguei no Brasil, então em 1979, naquela época eu recebi uma paciente, essa é a pessoa de árabe, origem de árabe, é muito poderoso aqui, porque é comerciante, mas ele conta para mim, porque nesse livro, realmente eu fico muito sofrendo. Eu falo, por quê? Porque ele fala que eu tenho 5 mulheres. 5 mulheres. Eu penso que, nossa, então árabe realmente posso casar muito com muitas mulheres. E sim. Mas ele fala que quando 5 mulheres, cada um briga com o outro. Com ciúmes. Com ciúmes. E quando tem filho, outro não tem filho, então crítica. Mas um outro, então crítica.
Aí chega no final, ele fica doente, ele fica muito nervoso por causa com esse. Então, quando chega esse casa de essa mulher, outro não satisfeito. Aí outra mulher, então, xinga. Ele não tem paz. Tá? Então, por isso ele fica doente com coração, problema de coração. Aí, quando ele fala a pior coisa, quando fica doente, quando quase não consegue respirar, nenhuma mulher que cuida dele. Esse realmente eu fico muito, assim, de pena, tá? Tem pena. Então, tem tanta mulher, tem 5 mulheres, chega ao final, parece que não tem mulher. Esse é o problema, tá? Agora, outro, eu acho que todas pessoas têm essa experiência. Quando você tem muito armário, quando cheio de coisas, cheio de roupas, aí quando sair para a festa, agora está com problema, tem que escolher esse, tira outro. Então hoje vai fazer o quê? Parece que não sabe qual escolhe o quê. Né? E mais tem uma pessoa muito triste, ele fala, ele tem filhos, mas não é só um filho, tem 3 filhos. Aí filhos combinar, esse pai, então esse mês com você, outro mês então com outro, terceiro mês com eu. Então faz como rodízio. Aí quando um dia ele está ouvindo, porque ele ouviu, filhos está conversando, então embaixo, porque ele tem filho, fala que esse mês, então você, exemplo, tem 31 dias, mas outro mês, realmente, eu só tenho 28 dias, então não está certo. Então, quer dizer, você tem que fazer mais. Ele, quando ouve isso, então fica assustado. Eu tenho 3 filhos, chega ao final, está brigando com essa diferença. Então, realmente é muito triste. Esse ainda bem, ainda tem pior. Quando tem filhos, está querendo papai e mamãe assinar para passar imóveis para filho. Ele fala, eu estou precisando de dinheiro, você tem que assinar para dar dinheiro. Papai, não, eu ainda não posso, porque agora a gente está trabalhando, você não está trabalhando. Não. Aí filho chega no final, combinar com outros amigos tudo aproveitador. Chega em casa, só a festa, bebida, comida. Chega no final, ele entrou, abre o portão de atrás, deixa amigos, tudo entrou. Parece que total tem 4 amigos. Chega no final, usa aquele madeira, bateu com pai e mãe, até morreu. E chega final, você não acredita. Tá? Até final, ele usa seringa. Ele já comprou antes com aquele, chama-se de montanha, que cria serpente venenoso. Ele pegou aquele seringa com veneno. Cada pai e mãe, então, injeção com seringa com veneno de serpente. Está querendo ele matar absoluto. E depois a polícia, então, realmente, ele tentar um jeito para deixar ele entrou, esse de polícia, né? Porque falar primeiro, essa reportagem fala que tem ladrão entrou nessa casa. Infelizmente, o casal morreu. Mas o filho está viajando. Mas a polícia está esperando o filho volta para tratar essas coisas sobre o futuro. Né? Mas o filho, quando vê isso, aí já fica contente. Parece que ladrão entrou. Né? Aí já volta rápido. Aí começar a tratar todas as heranças. Né? E depois a polícia pegou aqueles amigos e fica um campo de basquete, de aquele estádio de basquete. Cada canto tem um amigo. E ele fica no meio. Então, investigar. E depois a polícia no centro fala para esse filho, fala que seu amigo tudo confessou, por causa de você que organizou matar seu pai e mãe. Na verdade, eles tudo combinaram não revelar segredo. Mas polícia é inteligente, parece forçando ele confessar. E ele fica bravo. Fala, estava combinado não revelar esse segredo. Como que revelar? Chegou ao final, sabe tudo. Porque ele está querendo herança de pai e mãe. E combina com amigos, chega na noite, madrugado, entrou em casa e bateu pai e mãe até morrer. Mas ele tem medo, pai e mãe acorda. Já prepararam seringa de aquele veneno, entrou no coração. Se a pessoa já viu. Se tem, parece que não tem.
Melhor não ter, não. Se esse tipo de filho, melhor não ter. Até agora ainda tem muito, a pessoa está vendo porque está pedindo dinheiro com o pai e mãe. Mas mãe ainda tem muito carente, mas realmente só recebe pouco de aquele aposentadoria, mas depois mata. Esse caso realmente tem muito, esse mundo. Então, por causa humana, se não tem um e não tem dois. Não tem dois, não tem virtude. Só faz coisa, faz mal para o outro. Então, Lao Tzu chega no final, ele fala, não desejo ser esculpido como uma jade, pedra preciosa. Bu yu lu lu ru yu. Esse lu lu ru yu chama-se uma jade bonito, mas esculpido. Você viu esse aqui, né? Esse que compra na 2013, esse jade detalhado. Então está bem assim, como esculpido, liso, verde. Esse chama jade precioso, né? Esse aqui. Agora esse também, você viu? Esse jade de branco. Ele parece uma gordura, de aquele cabra. Liso, né? Liso. Mexe, parece que tem sentindo fresco. Até está passando sua mão, né? Quando chegando no verão, né? Eu acho que é muito, muito gostoso. Esse jade a gente também compra na 2013, na Xinjiang. Mas você viu, Lao Tzu fala, não desejo ser esculpido como uma jade preciosa. Por causa, uma pedra de jade, ele é original, puro como original de tal. Mas quando ele é esculpido, ele já virou uma coisa de arte. Ele já limitaram a sua utilização. Perdeu sua liberdade, perdeu aquele chamado de origem, de virtude dele. Então, na verdade, ele pode fazer muita coisa, fica lá dentro da terra, ele é igual com mãe. E outro, ou como uma pedra bem talhada, pedra valiosa, apreciada. Está vendo? Essa é pedra, essa não é jade, mas é pedra. Mas quando essa pedra, então a pessoa quando está talhado, então até formando uma coisa, esse já é formando uma coisa muito bonita, na verdade. Né? Mas na verdade, Lao Tzu está falando, uma pessoa taoísta, você tem que retorno para seu original. Não é esse talhado, não é esse precioso. Né? Por causa você realmente perdeu sua liberdade, perdeu aquele original. Aquele chama Pu, original de Tao. Né? Por isso, uma visão de Lao Tzu, uma pedra não talhada, que encontra no rio de aquele Xinjiang. Está vendo? Essa pedra é muito comum, mas eu posso colocar no lugar, qualquer lugar. Ninguém, acho que talvez nem olha ele. Está olhando aquele, não olhando ele. Mas eles dois, na visão de Lao Tzu, igual, não há diferença. Então, por isso, esse mais original, aquele mais talhado. Esse mais liberdade, outro mais preso com seu valor. Por isso, agora vamos olhar depois. Agora, depois tem foto para você ver. Vamos olhar sobre... eu escolhi alguma coisa para deixar você entender mais profundo. Esse chama-se Tai Chi. Tai Chi, se serenidade, quietude, não dá movimento, aí já chama-se Tao. Porque Tao eu não posso mostrar para você, eu não posso pegar uma foto e falar, pessoa, companheiro Tao, esse chama Tao. Não tem, não existe essa foto. Mas eu preciso mostrar uma parecido dele esse mapa de Tai Chi, muito parecido. Esse Tai Chi já é Tao. Mas você está vendo, ele não se manifesta, ele é serenidade. Quando não está manifestando, mas se chama Tao. Mas quando ele manifestar, ele já tem dois lados, já tem yin e yang. E dois lados yin e yang ainda dividindo mais oposto. Lá dentro tem um pequeno redondo, uma embaixo daquele branco redondo, ele está manifestando mais ainda. Depois, 2 gera 3. 3 gera todos os seres vidas. Está vendo? Aqui. Até nosso planeta tem norte, tem sul. Tem leste e oeste. Por causa realmente totalmente é tal.
Então, o Tao gera um é Taiji. E gera dois, Yin e Yang. Então, bem explicado para a pessoa. A partir de agora, você já ficando mais claro, porque Tao é Deus. Mas Deus, ele não tem forma. Quando você não quer mostrar para você. Quando mostra para você, já é Taiji. Já tem forma. Mas forma significa já caiu para dois. Tá? Agora, céu adquiriu se tornou transparente. Você viu essa montanha bonito, não? Tão lindo. Mas tem montanha, tem céu bem nítido. Porque realmente o céu está acima, terra embaixo. Mas o humano pode fazer um caminho, chegando alto. Isso tudo chama virtude. Aquele chama-se comportamento de transportação para benefício dos seres vivos. Né? Esse significa realmente mostra. E outro, pessoal vê, porque esse é vale, é vale perto de Himalaia. Mas você viu, esse já não é laboratório, porque ele pode criar naturalmente tantas vidas lá dentro. Muitos animais ficam lá dentro. Por isso, tem paz, tem estável, tem tranquilo e tem seres vivos lá dentro. Agora vamos ver outro lado. Se não tem o que vai acontecer? Não tem aí tem problema. Exemplo, aquele céu vai ter rachar, vai perder, reduzir aquele chama-se ozônio esfera. Mas agora eu vou mostrar Terra. Porque Terra, a gente foi para na China. China então tem uma beleza de aquele Jiuzaigu, chama-se paraíso de atual. Então você viu aquele água, igual como cristalina, como esmeralda. Mas depois, terremoto, totalmente destruído. A pessoa viu essa foto. Esquerdo é antes, direito é depois terremoto. Então a gente foi lá, ainda bem, muito sorte, dá para ver todas as paisagens lindas. Né? Mas agora já não é igual mais. Outro terremoto, o pessoal já viu, porque realmente racha tudo. Até não sei se tem carro que caiu lá dentro. E mais um. Você viu esse jade? Lindo, não é? Muito lindo. É precioso. Ele chama fei cui, mas talhado. Quando o original ele é uma pedra, depois a pessoa vai talhar ele, cortar ele, depois o jade aparece. Outro direito é uma pedra comum, mas depois descobriu lá dentro tem branco. Ele é talhado igual uma flor de crisântemo. Mas essa pedra, ele perdeu sua liberdade. Por causa preso, até tem valor, defendendo com 810, ele já não tem liberdade. Até tem tapelado, por isso ele já fica preso. Ele não perdeu aquele original de simplicidade e original. Até tem pessoas que estão vendendo ele. Cuidado. Então a gente, será que está mesmo assim? Quando você tem sua habilidade, então contratado, aí depois o pessoal já tem valor. Está pelado. Por isso, Lao Tzu está falando, a gente taoísta, a gente tem que totalmente retorno para o original. Não é assim como deixa outro talhado, deixa a pessoa aqui preso. Nosso original, origem tal, não é preso, tá? Assim, ele entrou capítulo 40. 40 só tem 4 frases, mas essas 4 frases, cada vale como mais que ouro, mais que ouro. A gente já sabe, porque Tao é Taiji, mas Taiji ele tem 2 lados. Esses 2 lados tem alto, tem baixo, tem esquerdo, tem direito, tem homem, tem mulher, tem fogo, tem água, né? Tem dia e noite. Tem flor, abre. Depois ele fecha. Tudo chama-se oposto. Então, para a gente, tem nascimento, tem morte. Oposto. Então, ele fala, oposto é movimento de Tao. O movimento de Tao. Ele fala uma frase, deixa você pensar.
Você vai pensar. Tudo oposto. Tá? E a fraqueza é forma utilizada pelo Tao. Agora está fazendo efeito. Efeito se chama virtude. Todas as coisas, forma de fraqueza utilizada pelo Tao. Exemplo, água, muito fraco, mas é Tao. Língua, mais mole que dente, é Tao. Tá? Então, por isso, água pode suportar muito peso. Navio, porta-avião, cargos. Língua pode beber mais que dentes. Dente precisa tratar canal, tem que tratar, tira dente. Tem que colocar prótese, às vezes tem que colocar aquele coroa. Tudo isso. Dente parece forte, mas na verdade é muito limitado. Língua parece muito mole, mas realmente vive mais. É uma presente, você pode embrulhar com uma caixa duro, mas mole parece, mas ele embrulhar duro. Quem mais forte? Mole, fraqueza. E todos os seres, objetos do mundo, nascem de existência. Está vendo? Ele chama-se Wan Wu Sheng Yu You. Todos os seres e objetos do mundo nascem de existência, ele fala. Mas, final, a existência nasce de não existência. Tudo oposto, está vendo, não? Não existência, a existência parece oposto, mas a origem de existência nasce de não existência. Então, por isso, você pode interpretar. Nossa vida nasce de não dá para ver. É o Tao, né? Mas, felizmente, a gente temos uma essência de Tao. Por isso, ele, quando manifestar, já é virtude, já tem yin e yang. Por isso, nosso cérebro precisa ter dois. Dois, na verdade, é yin e yang. Tá? Você tem que manter o equilíbrio desses dois lados. Equilíbrio como Tai Chi. Tai Chi. Aí você tem memória bom, saúde bom, não treino. Importante. Agora, então, essa foto de Tai Chi deixa a pessoa ver mais uma vez. Mas agora vamos olhar assim. Porque Tai Chi lá dentro tem um eixo. Esse eixo, a gente coloca uma coisa redonda, pequeno. Mas, na verdade, esse eixo pequeno não dá para ver. Por causa ele não tem aquele limite de pequeno. Mínimo, não tem fronteira. Mas depois pode crescer até máximo, não tem fronteira. Por isso, Tao assim, ele pode ficar mínimo, você nunca vai chegar no fim. O cientista vai descobrir aquele espaço espacial, mas não vai ter fim. Quando chega no limite da galáxia, na fora você não sabe. Totalmente escuro, você não sabe. Mas quando descobriu a molécula, até átomo, elétron, nêutron, ainda no fim. Agora ainda tem um nome, chama-se partículas de Deus. Agora ainda tem, ainda está discutindo. Agora vamos ver outro exemplo, deixa a pessoa ter ideia. Mais fraqueza de forma do mundo é água. Pois Lao Tzu gosta muito da água, deixa a gente, todo mundo aprender com água. Ele pode beber, você não pode falta dele. E também ele pode jogar água para regar sua planta. Então essa água pode lavar seu carro. Mas vê, esse carro pode suportar. Então suporta porta-aviões, sustentando totalmente esse peso. Mais fraco, mas é sustento mais forte. Tá? Lao Tzu está falando, deixa a gente ter mais impressão sobre isso. Agora vamos olhar, chegando a uma conclusão, mas essa conclusão exatamente pode explicar muito sobre perguntas de nosso companheiro de Tao. Né? A primeira pergunta, a pessoa está perguntando, e será que é com vazio? Tá bom, não, porque outra vez a gente já falou. Né? É Tao, é Ue. Tao tem muito nome, não é? Agora já tem nome de Tao é Deus. Tao é absoluto. Tao é infinito. Tao é eterno. Muitos nomes. Mas agora ele está perguntando Ue. Ue é outro nome de Tao. Tao.
é eterno, não realizar nenhuma ação. Porém, não existe nada que não foi realizado por ele. O Wei. Então agora eu vou perguntar a você. O Wei, oposto qual é? O Wei é não ação. Então o oposto dele, ação, não é? Então essa ação é realização de Taiji. É virtude de Tao. Mas essa ação, ele já tem dois, não é? A gente está falando, quando Taiji é um, mas não está mexendo. Mas Taiji é Tao. Mas Taiji, quando está movimentando, ele já tem Yin e Yang, tem dois. Esse Yin e Yang já tem ação. Então, ele é absolutamente, está relativa, tá? Então, não ação é o Wei, ação é o Wei. E não ação, lembra, não, é não ação. E tem eternidade. Outro chama-se oposto. Mas eu é ação. Eu é a ação. Mas o oposto dele tem aquele vida terminando. Vai ter nascimento, tem morte. Significa isso. Por causa disso, todo dia a gente, né, está nascendo para esse mundo, está no mundo de ação, de Taiji. Por isso está buscando esse Yin e Yang. Mas se você não sai desse círculo de nascimento e morte, você sempre está reencarnando. Então, somente você sabe, desperto, tem uma Wei. E o Wei significa a gente totalmente não ação. Não ação significa não tem aquele, chama nascimento, não tem morte. Então, certeza, realmente, absoluto. Mas o pessoal fala, muito difícil, né? Sim, muito difícil mesmo. Mas tem uma pessoa mais interessante, né? Por causa ele me pergunta, você pode mostrar esse exemplo, a gente como chega a esse Wei? Como chega a esse Wei? Na verdade, né? Porque tem muito exemplo, muito simples, a gente está para saber. Porque tem muito estado de nosso durante a vida, muitos estados de nosso fisicamente, então bem próximo de Wei. Eu dou exemplo, você vai entender. Se eu falo muito profundo, se budista fala muito profundo, talvez você não dá para entender. Mas se eu falar bem claro, você vai entender. O Wei significa, você totalmente fica como vazio. Não existe eu, outra pessoa e outra pessoa. Então, eu sento aqui, eu sei o meu nome. Então tem companheiro no meu lado. Isso significa eu Wei. Eu Wei significa, ou seja, existência de eu, outra pessoa e todo mundo. E esse mundo, todos os seres de vida estão na minha frente. Ele chama eu Wei. Mas eu Wei tem nascimento, tem morte, tem fim. Significa isso. Mas como que você chega ao estado de Wei? Eu dou exemplo, você entende rápido. Exemplo, mais simples. Você está dormindo ou não? Dormindo. Eu tenho um paciente quando está dormindo, quando faz a acupuntura, ele acordar, fica assustado. Onde eu estou? Eu falo que você está na minha clínica. Eu totalmente esqueci tudo. Até eu não sei onde está. Parece que tudo apagou. Tudo apagou. Estado de Wei. Estado de Wei. Aquele momento, exatamente você recupera sua vida. O Wei gera eternidade, gera saúde, gera de seu paz. Quando todo dia você está acordando com ação e o Wei, você todo dia está emitindo sua energia de vida, está desgastando de sua vida. Significa, por isso você exauste, por isso fica nervoso, por isso fica briga, por isso fica triste. Significa isso. Então o pessoal fala, ainda tem outro exemplo? Tem, sim. Exemplo, quando você faz cirurgia, anestesia, aí você apaga. Também apaga. Com remédio. Apaga. Outro, pessoa, quando tem um acidente, de repente uma coisa caiu na sua cabeça, desmaiou. Desmaio também é chegando próximo de Wei. Mas é triste, não é? Trauma, triste, acidente, não é muito bom. Mas você também perdeu sua consciência com pouco tempo, próximo de Wei, mas ainda não é totalmente de Wei. Ainda tem mais profundo. Mais profundo, meditação.
Quando você fica em meditação, se chegando a esse estado de não ação, aí já é totalmente, chama-se iluminação. Você tem corpo, mas você está vivendo, não está dormindo, mas quando vê outra pessoa, tem essa sala, mas totalmente é como ilusão. Como ilusão significa, ele não é permanente, não é eterno. Se com essa visão, você vai chegando mais alto, como aquela situação de dulce nirvana. Tá? Então, para esse caso, a gente vai buscar. Então, tem pessoas que falam, se não ação, que a gente não precisa fazer nada, igual como muitos jovens agora, ele está cansado dessas cidades de nervoso, disputa com outro. Tem muitos jovens que fugiu para a montanha. Ele fala, eu queria busca taoísta para treinar, para buscar iluminação. Fala é rápido, faz é muito difícil. Então, se seu coração, por causa de motivo, alcança alguns desejos, você ainda não chega ao Wu. Porque você tem motivo. Não esquece, motivo de pensamento, desejo alguma coisa, chama ganância. Então tem muito minha colega de taoísta, ele fala, mestre, você pode me ensinar uma coisa mais alto, mais rápido? Então eu falo, realmente eu não tenho muita coisa mais alto, mais rápido para você. Então, quer dizer, tal é simples. Tá? Se você alcança, por exemplo, se você deseja um treinamento máximo alto, esse não chama-se vontade, chama ganância. Quando ganância, não é tal. Simplicidade é tal. Tá? Então, quer dizer, agora a gente tem que saber disso. Se você está querendo saúde, paz, felicidade estável, precisa manter um coração, simplicidade, treinamento naturalmente, deixa de natural, igual como a água fica no mar, chegando a hora, ele sobe naturalmente, até como transformado numa nuvem. E depois nuvem, ele andando, chegando à montanha, cai como chuva. Isso naturalmente, esse tal. Tal é Taiji. Taiji significa é natural. Yin transforma para Yang. Yang transforma para Yin. Esse chama natural. Esse chama treinamento de natureza. Se você pensar que, agora eu tenho que forçar, tenho que deixar minha água subir rápido, pensando, a minha água tem que subir para a coluna, pensando, chegando. Mas se você com isso, não é igual como a água de natureza sobe como nuvem. Você está forçando. Às vezes eu sinto calor, mas esse calor não é natural. É natural, chama bloqueação. Tá? Então, por isso, a gente tem que aprender treinamento de natureza. Depois eu vou mostrar para coisa treinamento. Exatamente hoje nós temos um companheiro perguntou muita coisa maravilhosa, tá? Esse chama-se mediano, porque tal tem outro nome, chama mediano. Ele faz tudo equilibrado. Igual como quando hoje você toma banho, toma chá, se você colocar 100 graus de aquela temperatura, não pode. Por causa que você queima você. Você não pode falar, eu não tenho medo, eu tenho que beber quente. Quente, entra no estômago, faz mal para você. E tem outro, temperatura chegando 8 graus, muito frio. Tem rapaz que fala, eu tenho que mostrar minha tatuagem para todo mundo, com aquele camiseta curto. Até tem pessoa que fica com uma de roupa, até o umbigo fica lá fora. Isso significa você contra a natureza. Por isso tem tanta pessoa ainda está com problema de aquele gripe. Isso significa que você não está seguindo esse mediano de tal. Claro, você busca alcança de uma doença. Significa isso. Quem fez isso? Não é outro, você mesmo. Tá? Agora vamos ver outra prática, outra pergunta. Exatamente nós está para explicar junto para você. Está perguntando prática interna de órbita microcósmico e macrocósmico. Muito boa pergunta, né? Porque para taoísta, né, ele não chama-se esse micro, macro de cósmico. Ele chama-se círculos de celestial. Tem pequeno círculo de celestial e tem grande círculo de celestial. Tá? Então eu vou falar para a sua pergunta, tá?
E perguntando quantos dias para praticar cada um. Então eu falo para a nossa linhagem, porque cada linhagem tem regra diferente. Né? Para a nossa linhagem, porque a gente precisa lembrar, se você tem algum problema, precisa, através de treinamento chamado base, 足基, para eliminar esses problemas. Aí depois você pode fazer igual uma base de casa. Precisa 足基. Quantos dias? Eu respondo para você. De nossa linhagem, 100 dias. 100 dias. Por isso, quando você entrar numa linhagem, fala, mestre, começar a ensinar para mim mais profundo, mais avançado. Não pode. Porque você ainda tem muitos problemas. Tem que limpar, tem que deixar você ter saúde. Aí chama 足基. 足基lá dentro. Não? Primeiro, você, por exemplo, todo mundo nosso está sentando, não? Para aqui. Você pode verificar será que você tem algum lugar que está estagnado? Por exemplo, sentado, mas sentindo cóccix, está com dor. Por exemplo, se você sentado, sentindo coluna, lombar, parece que está dolorido, cansado, rígido. Aí depois, quando você vê aquele seu coluna, será que tem problema, meio assim como dificuldade para mexer? Será que você tem ombro, está difícil para movimentar? Tudo isso, seu mestre, então vai ensinar para você, chama 足基, chama base fundamental, para 100 dias. E dentro de 100 dias, seu treinamento, incluindo, primeiro, respiração, incluindo de movimento de alongamento. Porque quando você não alonga, seu corpo estagna, vai rígido. Por isso tem muita pessoa, quando tem cóccix, tem problema, aí primeiro porta acontece problema. Quando a coluna, tórax está com problema, aí chama segunda porta com problema. Aí seu pescoço não dá para virar até ombro, significa terceira porta com problema. Aí você tem que abrir 3 portas atrás, chama-se 开三关. E depois, quando desce, aí tem que abrir 3 chakras. Primeiro chakra está aqui, 印堂. Segundo está entre o mamilo, 膻中. Terceira está 丹田. Umbigo faz uma redondo, então está dentro. Você precisa, dentro de 100 dias, treinar 6 sons. Treinar aquele, chama sentado, chama 12 por cada sentado. E depois faz Paduanjin, faz Qigong, miao miao, faz Qigong intermediário, faz Qigong de avançado. E depois pode escolher que você gosta, Tai Chi Chuan, ou arte marcial, ou espada. Tudo isso significa treinamento para ajudar você a ter base. Mas lá dentro tem uma coisa muito importante, chama-se pequeno círculo de celestial. Esse precisa treinar. Mas esse pequeno círculo de celestial, ele está na ocidental, ou, exemplo, de aquele outra linhagem de ocidental, porque tem pessoa ouvindo o nome, ele chama órbita microcósmica ou macrocósmica. Ele tem outro nome. Mas o taoísta chinês, ele chama círculo de pequeno celestial, ou círculo grande, aquele celestial. Agora eu vou explicar para você, seguindo nossa linhagem, nome de pequeno círculo de celestial. Você tem que abrir de seu Yang e Yin. A gente está falando. Tao é Tai Chi. Tai Chi, quando gela, tem virtude, chama-se 2, Liang Yi. Liang Yi é Yin e Yang. Se você está treinando Yang e Yin, Yin e Yang, aí você significa que estava retorno para você encontrar alcance de Tai Chi, segredo de Tai Chi. Quando chega o segredo de Tai Chi, você vai buscar mais profundo, chama Wu Ji, Tao. Então, por isso, você tem que treinar. Todo mês você vai ensinar você a fazer isso, tá? Então, esse treinamento vai treinar, abre Yang, canal de Yang. Primeiro, Yang, onde está? Precisa saber, é coluna, medula. Medula de chamar governador.
Governador, ele tem sentido. Governador, ele sobe. E quando chegando de Lintai, ele busca terra, desce. Ele chama segredo de Yang e Yin. Então, por isso, pela coluna, ele sobe. Naturalmente, você não precisa forçar. E depois ele desce. Igual como aquele água, lago, igual como o mar. Chegando calor, ele sobe. Vapor sobe. No céu, ele formando de nuvem. E depois nuvem, ele andando. Chegando frio, ele cai. Como água, chuva. Esse é o segredo de pequeno círculo de natureza. Esse chama treinamento de nosso planeta. Então, você quer aprender avançado? Esse é avançado. Onde está avançado? Natureza avançado. Ele chama livro de invisível, sem letras. Chama livro de avançado. Então, nosso treinamento para esse governador, abre governador, e depois ele tem elixir, desce de frente. Chega, volta para a chácara. Esse chama treinamento de natureza. Então, abre o canal de Yang, desce o canal de Yin. Esse chama-se avançado de treinamento taoísta. Tá? Então, por isso, nossos primeiros 100 dias, então, precisa abrir todos esses canais de atrás e na frente. Então, tem 2 canais importantes. Tu Mai atrás, Ren Mai na frente. Por causa disso. Mas todos, origem, começa de Dantian e depois desce para ponto de Yin Chao, entra Peninho. Esse Peninho chama Hui Yin. Hui Yin é ponto ligado com terra. Terra na planta de pé. Mas a gente pode sentado. Quando sentado, Yin Chao está funcionando, Peninho está funcionando. Se você é em pé, então tem que ligar com planta de pé, liga Peninho. Tá? Mas ambos dois, ele tudo chama-se fonte de Yin. Mas Yin, ele vai separar, então quer dizer, um sobe, outro desce. Ele chama círculo de natureza, de nosso corpo. Ele chama-se círculo pequeno celestial. Chama Ren Du Er Mai. Agora, tema treinamento. O pessoal viu essa foto, né? Porque essa foto está arquivo no Palácio Proibido. Né? Esse desenhando de uma muito famoso de artista, aquele Qing Dinastia. Lindo demais, esse mapa. Então, esse original está na Pequim, Museu de Pequim, cidade proibida. Mas lá dentro a gente está mostrando para a gente como que você trabalha. Tem que começar de chácara, igual como você está trabalhando. Aí depois essa água, ele vai conseguindo subir para uma canal. Esse canal, na verdade, é segredo, é nossa coluna. Aí chegando na cabeça. Aí depois, como nuvem, ele vai descendo para alimentar todos os 5 órgãos e descendo o canal de vasoconcepção, chegando Dantian de novo. Aí depois, assim, o círculo não para. Igual como uma rede de moinho, mas também parece que subindo, descendo, assim, nunca para. Por isso, quando a gente está dormindo, esse canal está abrindo. Naturalmente, nem precisa treinar. Por isso tem muita pessoa, você viu 110 anos, eu tenho visto uma reportagem, ele nunca treina, mas ele dorme cedo à noite, de manhã cedo acorda, trabalha no campo. Esse chama-se o quê? Ele sabe, o corpo sabe, treinamento de avançado. Então, à noite dormir significa de energia concentrar na Dantian, na chakra. E a alma volta para o fígado. E depois, de manhã, quando acorda, essa água subindo sozinho. Então, alimenta 5 órgãos. Isso chama-se treinamento taoísta, quer dizer assim. Por isso eu falo sempre para você, dormir cedo. Importante chamar retorno sua vital. E tem outro caminho de prática orbital macrocósmico. Esse macrocósmico chama Dazhoutian, grande círculo celestial. Mas ele já tem filete. Ele tem que ir liberando 12 meridianos de nosso corpo, igual como acupuntura.
e ordinário e 8 canais extraordinários. Por isso, então, esse é um treinamento é mais comprido. Exemplo, ele sobe, depois desce pelo braço. Depois volta de dentro do braço, aí desce para o lado de perna. Depois sobe de planta de pé, entra dentro de aquela perna, volta para a chakra e depois desce de novo, aí sobe de novo. Significa que ele tem um círculo muito maior. Ele chama grande círculo de celestial. Tá? Para esse, você quando treinar isso, aí você já sentindo o corpo inteiro está abrindo. Tá? Aí quando você está mexendo a pessoa, aí sua energia para fluir, igual como uma eletricidade, como uma energia de vital, passando para outro. Outra pessoa vai sentindo o quê? Sentindo muito bem. Se você é médico ou uma terapeuta, isso chama força de cura. Então você está utilizando esse grande círculo. Tá? Mas ainda não é fim. Ainda tem maior de macrocósmico. Né? Maior cósmico significa você está utilizando de força de natureza, céu e terra. Tá? Significa isso. Quando sabendo isso, esse macro, aí você já une com o céu, une com a terra. Aquele poderoso mais forte. Você só abraça uma pessoa, a pessoa está sentindo energia totalmente fluindo para o corpo dele. Tá? Significa você realmente está utilizando força de céu, homem e terra. Ele chama-se une mais, macrocósmica. Mas será que, no final, não, você ainda alcança uma chama absolutamente vazio? Tá? Você parece ter tudo isso poderoso, mas na verdade você não tem nada. Não tem nada significa o quê? Você tem que unir com o Wei, tem que unir com o Tao. Tá? Esse chama-se etapa de taoísta. Não é assim, só chega macrocósmico, já é final. Não é assim. Tá? Agora, a gente está vendo, porque nós está perguntando como que faz esse de treinamento. Nós temos um treinamento chama-se Tataruga e Crow. Pessoal, vê essa foto. Tem 6 aquela frase de como poêmica, né? Como poema. Ele chama céu e terra, yang e yin. Abaixa e levanta, estica e recolhe. Segundo, tartaruga e grow, solta ar turva, inspira ar puro. 4. Sobe e desce, circula pelo meridiano de Tu-mai e Ren-mai. 5. Realizar todos os dias. 6. Assegurar saúde, longevidade, sorte e felicidade. Olha, então esse treinamento, né? Porque é o seguinte, porque esse poema, você pode ver. Céu, a pessoa sabe, céu é yang e yin. É yang. Terra é yin, certo? Tá. E fu significa abaixar. Abaixar é yin. Levanta é yang. Tá? Terceira frase, tartaruga e crow. Veja bem, tartaruga, ele pertence de terra ao céu. Todo mundo vai falar. Tartaruga, ele sempre na terra. Né? Crow, diferente. Crow, voa. Então, por isso, tartaruga é terra, é yin. Crow, voa, é yang. E outro, movimento. Como que tartaruga movimento? Agora eu dar essência para você treinamento. Né? Tartaruga, segredo é pescoço. Quando você está querendo abrir esse Tu-mai, vaso governador atrás, como está falando yang, como a energia sobe, ele chama-se alquimia, né? De aquele pequeno círculo de celestial. Através do movimento de tartaruga e crow, pode alcançar. Então, tartaruga e crow, ele tem movimento diferente. Essencial diferente, tartaruga e crow, tudo movimento de seu pescoço e corpo. E abaixa e levanta. Inspira e solta. Esse é o segredo. Tartaruga tem que recolher o pescoço, estiga para frente. Parece que empurrando de baixo para cima. Até você conseguir olhar até o céu. Recolhe, olhando a terra. Estiga o pescoço, olhando o céu.
Assim faz 9 vezes. Tá? E mão esquerda, colocar no umbigo, direita, colocar em cima de mão esquerda. Tá? Assim, você pode facilmente abaixa e levanta. Abaixa o corpo olhando a terra. Estica pescoço. Parece empurrando alguma coisa para cima. E levanta, olhando o céu. E tem uma mediano, como eu falo, mediano é muito importante. Mediano chama-se horizontal. Quando chegando horizontal, inspira. Olhando o céu, começa a soltar. Recolhe o pescoço. Abaixar, olhando a terra. E começar a inspirar quando vê horizontal. Quando olhando o céu, soltar. Assim, um movimento para baixo corpo. Um movimento, estica o pescoço. Levanta. Assim, governador, energia sobe. Abaixa corpo, energia desce. Então, esse chama segredo essencial de movimento de tartaruga. Agora vamos ver Grow. Grow, diferente. Grow é Yang, não é? Então, ele parece que ele céu primeiro. Parece que está pegando o seu pico. Está pegando alguma coisa. Por isso o seu pescoço beija. Então, mesma coisa, a mão tem que colocar no umbigo, esquerda. Direito, palma, colocar em cima. Porque aqui tem uma ponto, chama-se Lao Gong Xue, pericárdio. E esse lado chama-se Wai Lao Gong Xue, externo. Então, esse Lao Gong Xue, colocar na Wai Lao Gong Xue. Então, colocar no umbigo, assim. E Grow, ele segredo é assim. Olhando o céu, pescoço, parece que pega canjo, ele pega alguma coisa para dentro. Estica seu pescoço na frente, abaixa o corpo. Parece que pega alguma coisa. Quando olhando a terra, e levanta. Céu. Horizontal, soltar. Pega alguma coisa com o pescoço. Terra. Sobe. Céu. Cada movimento, seu engole saliva, normalmente deixa natural. Mas às vezes a pessoa fala, será que tem uma posição para engolir saliva? Claro, quando você olhando horizontal, aí saliva entra mais fácil. Assim. Lembra, 9 vezes. Aí devagarzinho, dentro de 100 dias, mestre, quando de nossa linhagem, para ensinar para você, chama-se Zhu Ji, para construir base de treinamento, para tirar todo o seu problema de doença, de coluna, tórax, cervical, para garantir a energia sobe de coluna, entra na Niwan Gong, palácio de Niwan, entra na Lin Tai e desce para Renmai. Assim, você vai ter saúde, muito paz, muito bom. Tá? E todo dia faz de manhã, claro, para leste, direção de leste, onde nasce sol. Papai me fala, quando você está treinando, sempre faz de leste. Leste significa nasce o sol. Tá? Quando ele, junto comigo, quando eu acompanhando com ele para o Parque de Aclimação, porque eu moro pertinho do Parque de Aclimação, papai, então, quando no parque, fala, vamos virar para a direita, leste. Então tá. Esse treinamento. Então, tartaruga. Agora, companheiro pergunta mais uma coisa. E precisa concentrar algum lugar ou não? Precisa pensar onde começar a gerar calor, né? Então, perguntar assim, né? Tá.
Então, essa pergunta, eu dar uma foto para você ver, tá? Eu falei, não ação significa não tem, assim, chama-se de fenômeno, não tem sua consciência, não está com intenção. Se intenção querendo alguns, na verdade, você perde algo oposto. Tá? Se você fala que eu querendo gerar calor, meu companheiro, então outro de tal companheiro tal, ele fala que ele sentindo calor na coxa, mas eu não sinto. Eu parabéns para você. Você ainda não tem problema, estagnação. Quando o seu companheiro está sentindo onde tem calor, na verdade ele tem estagnação. Agora tem uma foto, deixa o pessoal ver, muito interessante. Pessoal, quando a consciência está querendo alguns vontade controlar o calor, igual como foto no lado esquerdo. Então, na verdade, você parece estagnado. Mas quando você não tem com aquela intenção, agora realmente o pessoal viu, lado direito. Então, esse chama-se de fluxo de energia, ele naturalmente sobe pela coluna e depois entra no cérebro. Centro do cérebro chama Palácio de Niwangon. Depois desce na frente e depois passa para Renmai, chegando Dantian. E depois vai entrar na Huiyin, Peninho. Depois, pelo Huiyin, ele sobe de novo. Igual como natureza, como livro ensinamento de natureza, de Tao. Igual como água e fogo, relação de água e fogo. Quando água recebe suficiente de fogo, aí naturalmente ele transforma para vapor, sobe para o céu, pela coluna. E quando chega no céu, céu significa nossa cabeça. Aí quando você calmo, não tem vontade, ganância nenhuma, significa essa água, ele vai transformando como elixir, desce para baixo. Se você tem ganância, fala, eu estou querendo alguns, você perde tudo. Por isso, eu falo mais uma coisa para você. Treinamento avançado, chega no final, é não ação. Se você pega alguma coisa, eu preciso ver alguma luz. Mestre, me ensina como que você vê luz. Se você querendo sempre alcança luz, você vai ficar louco. Fica louco. Então, por isso, não esquece. Quando você querendo muitas coisas, você perde todas as coisas. Quando você está querendo ver alguma imagem, você realmente já está em estado de ganância. Ganância é um dos 3 venenos para nosso treinamento, tá? Então agora vamos olhar mais de próximo mapa, revisão, chama-se de pequeno círculo de celestial. Treinamento assim, sobe assim. Mas nem precisa você ter consciência para onde chega. Ele naturalmente subindo. Quando está parando, você tem dor. Significa isso. Mas sentindo calor, você desliga ele. Calor significa vapor está subindo, claro, tem aquele caloria. Então sim, significa isso. Mas não apega aquele momento que calor. Se você apega aquele calor, você já fixou com o calor. Você já parou aquele local. Tá? Isso é muito, muito importante. Você deixa natural. Porque a regra de círculo de natureza, ele é natural. Ele andando com calor, mas você desliga o calor. Deixa ele, vai. Aí quando recebe, parece que alguma coisa caindo atrás daquele uva, caindo para esse elixir. Eu com tanto feliz, eu consegui. Se você fica feliz com isso, você parou aí. Deixa natural. Por causa disso, totalmente natural. Sem ganância. Então, outra foto, então, deixa a pessoa ver. Realmente, então, é uma macro de cósmico. Porque taoísta, chegando no final, pode até nos membros, até nas pernas, até sentindo calor, então, e flui. Chegando no pé, chegando na minha perna, chegando, volto, assim. Mas todo esse estado é naturalmente. Então, uma passageiro. Você nunca pega ele, fala, que feliz, que bom, eu consegui. Se conseguir isso, já virou um estado de ganância e fica estagnado lá. Agora, até você pode unir com céu e terra, tá vendo? Pode utilizar força de natureza. Quando dá chuva, eu gosto muito de chuva, gosto muito do trovão. Você sabe por quê? Porque aquele momento é céu e terra da união. Mas eu fico no canto, eu abro minha palma. Eu recebi, parece que une
com aquele momento tão feliz. Então, une com céu e terra. Mas lembra, não fica embaixo de árvore, não fica lá fora. Tem que ficar dentro de casa. Você vai ficando recebendo aquela energia invisível. Essa é a última pergunta. A pessoa perguntar, será que tem alguma coisa mais simples, alguma coisa para ajudar a evitar o Parkinson? Porque sim, porque taoísta, medicina chinesa, fitoterapia, então utilizar uma coisa muito bom, muito simples. Então eu estou sabendo, realmente, até pessoa que viajar para Chile, então Chile usa muito casca de limão, não é? Então ele tem um nome, chama-se chá de humildade. Chá do quê? Chá de pobre. Chá do pobre. Moça, muito bonito esse nome. Então, quer dizer, todo mundo conseguir comprar, não é isso? Não. Mas a maioria da pessoas lá realmente bebe muito, mais que 90 anos. Não? E taoísta antigo, ele usa casca de mexerica e limão. E Japão tem muito aquele mais que vida longa, porque tem muito. Ele gosta muito chá de aquele limão ou mexerica. Então, mexerica, na casca de mexerica, outra vez eu já ensino para a pessoa. Não? Casca de mexerica junto com aquele fio de branco, junto com um pouquinho de semente, ele é o melhor remédio. Ele pode funcionar todo dia de seu intestino. Pelo menos um dia sim, um dia não, certeza. Assim. E também aquele sementinho, ele pode eliminar muito aquele pequeno de pólipos, exemplo, de intestinal. Tem alguma tuberculite, então realmente, de repente, então sumiu. Por causa disso, muito bom. E agora você pergunta para Parkinson. Porque lá dentro dessa casca, ele é simples. Simples. Ele chama chá mais simples, chama mais humildade, chama-se chá de pobre. Mas tá bom. Esse chá lá dentro, essa casca, você viu? Essa casca você tem que lavar muito bem, por causa agora tem muito agrotóxico. Tem limão verde, tem limão vermelho, tem limão aquele amarelo, mas esse amarelo eu utilizo, chama-se lima pérsia. Mas esse é limão vermelho, muito ácido. Mas eu só uso a casca dele. Casca dele, então você lava bem. Como que lava? Outra vez eu ensino para você, com farinha de trigo. É mais simples, né? Limpa com a escova, limpa. Ou você fala que mais ainda alguma outra coisa, pode usar com bicarbonato de sódio também. Lá, limpa, tira tudo cera, porque agora usa muito cera, né? Mas esse aqui é orgânico, porque minha paciente que me deu, né? Então esse orgânico não tem agrotóxico, mas também tem que lavar, tem que limpar, né? E depois você tira a casca com um pedacinho, com esse pedacinho pequenininho, né? Aí depois coloca numa xícara, joga água, mas não é fervente. Cuidado, com temperatura mais ou menos 50 graus, 50 graus, morna, um pouquinho quente, morna quente, significa isso. Você pode medir morna quente, aí já pode. Não é fervente, porque ele tem vitamina C, tem flavoides. Flavoides significa tem amarelo. Esse é o amarelo, flavoides. E tem vitamina C, vitamina K. Ainda tem alguns minerais. Esse chá, ele funciona para ajuda de nosso cérebro. E também, mais importante, porque Parkinson, por causa você está com nível de dopamina cair. Então, por isso, então ele pode recuperar. E também, mais importante, Parkinson, por causa tem radical livre. Ele vai eliminar esse radical livre. Por isso, então ele pode recuperar saúde, função do cérebro. Então você toma uma xícara assim, você vai sentir um dia inteiro, cabeça parece que céu transparente, muito gostoso. Então também evita tremo de Parkinson. E além disso, ainda tem benefício, pode ajudar a evita de Alzheimer, aumenta a memória. Uma coisa tão simples, por isso está falando, chama chá de pobre. Que humildade, né? Então, por isso, ganha, como Tao Te Ching está falando. Até reis e nobres precisam aprender com humildade. Aí alcança
de virtude. Né? Então, realmente é simples, mas tem virtude profunda. Né? Então, espera que todo mundo fácil para tomar e também pode ganhar uma saúde. Chega no final. Desejo a todo mundo ter muito saúde, felicidade, muita paz e alcança de nosso aquele grande de Wu-Wei. Tudo de bom. Agradece Soledad, agradece Renata para deixar nosso realizar de nosso encontro no ar. Muito obrigado. Até outro mês.